Paysandu e Independente de Tucuruí, esse é o time que deve entrar em campo. A gente vai falar muito sobre ele porque tem muita coisa para abordar sobre essa equipe, principalmente sobre a ofensividade que deve ser a marca principal do Papão nesse jogo contra um adversário que ainda não está na parte de cima da tabela, está na parte de baixo da tabela, não está entre os 8 primeiros desse campeonato paraense, mas que o Paysandu tem que se alertar porque o time bicolor está há um tempo já sem ganhar na temporada. Então a gente vai falar muito sobre esse time, mas antes eu quero destacar essa tabela de classificação e o fato do Paysandu ter sido ultrapassado pelo Bragantino. Ou seja, se não vencer a equipe do Independente de Tucuruí nesse jogo no Mangueirão, o Paysandu vai fechar a sexta rodada, que é uma das rodadas finais do Campeonato Paraense na sua fase de grupos. Vai fechar essa rodada final lá na terceira colocação mesmo. Então o Paysandu precisa da vitória para retomar a segunda posição e aí chegar no clássico pensando em empatar a pontuação com o Clube do Remo e tirar a diferença na última rodada, seja em saldo de gols, que está complicado no momento, seja, quem sabe, no resultado de vitória frente ao empate do rival. É tudo isso, é pensar em toda uma situação para o Paysandu fechar essa tabela de classificação na primeira colocação. Mas se não for possível, fechar ali na parte de cima, né? Primeiro ou segundo, porque o Paysandu tem que estar ali pelo investimento que tem no seu time, pelo investimento que é o Paysandu no Campeonato Paraense. Então todas essas questões precisam ser trabalhadas nesse jogo contra o Independente. O jogo vai ser no Mangueirão depois de algumas questões em relação ao gramado da Curuzu. O gramado da Curuzu ainda não está nas condições ideais. Claro que a gente fala isso sabendo das condições de chuva em Belém do Pará, mas parece que o único gramado em Belém que tem condições durante esse período de chuva é o Mangueirão. Então o Paysandu acaba por mudar o jogo para o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. É um pouco mais complicado em termos de distância. A gente sabe que às vezes os jogos no Mangueirão, no Campeonato Paraense, não dão o mesmo público que na Curuzu, mas por outro lado, é uma oportunidade do Paysandu ter um gramado melhor para o jogo, para a prática esportiva nesse Campeonato Paraense que está precisando de pontuação. E vamos logo falar sobre esse time que está em campo aí, né? Esse time que a gente montou de provável Paysandu para a próxima partida contra o Independente. A gente deve ter, enfim, um time jogando com Pedro Del Valle, Borazzi, Nicolas e Rossi. Isso porque, eu digo enfim, porque a gente já viu esses quatro atuando como titulares, não, mas entrando ali no meio do jogo, o Borazzi entrando no meio do jogo e os quatro atuando juntos na partida passada. Então a gente deve ter ali um time com Borazzi, Nicolas, Rossi e Pedro Del Valle. Isso para mim é primordial. Até porque esses quatro devem fazer ali o quarteto ofensivo principal durante a Série B do Campeonato Brasileiro do Paysandu inicialmente. Então é um quarteto que tem que estar em campo, juntamente com o Matheus Vargas, que dá ali uma qualidade naquele meio de campo. Cara, se você for pegar o time do Paysandu no papel, você vai ver um time que tem sim peças importantes para estar somando pontos e não estar sofrendo como está sofrendo, tanto no Paraense quanto na Copa Verde. E a gente não pode ainda falar sobre o trabalho do Luizinho, até porque o Luizinho teve um jogo só, com pouco treinamento. Ixi, não tem nem discussão de falar, o início do trabalho do Luizinho. Não, nem é início, é a primeira partida, né, que ele teve contra o Manaus, numa partida classificatória de mata-mata, em que o Paysandu inclusive pressionou o Manaus, mas não teve capacidade de marcar o gol. E a gente sabe que o Manaus veio bem retrancado para o confronto, veio bem fechado, e essa defesa do Manaus funcionou muito bem no jogo da Copa Verde, diga-se de passagem. O Júlio César montou um time muito bem armado para enfrentar o Paysandu na Curuzu, inclusive vai ser muito complicado conseguir a classificação jogando lá em Manaus. Mas o Paysandu vem para esse confronto contra o Independente nessa expectativa, numa expectativa bem positiva e de dispensar de vez essa crise, de dispensar de vez, a gente vai vendo, eu vou analisar ponto a ponto. A gente sabe que no gol já está mais do que consolidada a titularidade do Matheus Nogueira, inclusive a defesa tem melhorado. A gente fala e a gente critica bastante quando tem que criticar, mas o Paysandu não sofreu gols contra a equipe do Bragantino, o Paysandu não sofreu gols contra a equipe do Manaus, a defesa não está mais causando problemas, e o que antes era um ponto forte e depois agora tem virado um ponto de dificuldade é do meio para frente.
né? Porque o Paysandu também não marca gols contra a equipe do Bragantino. O Paysandu também não marca gols contra a equipe do Manaus. E aí começa a inverter os papéis. A defesa, que estava sendo uma dificuldade, vai sendo um ponto que vai agradando. E o ataque, que vinha sendo um ponto de muitos gols, inclusive o Nicolas começou a temporada com muitos gols, vai sendo um ponto que vai deixando um pouco a desejar, né? Mas aí a gente tem o Matheus Nogueira como unanimidade no gol do Paysandu, e ali eu acho que PK e Brian têm sido também os nomes certos para as laterais. O PK foi um pouco criticado nesse jogo contra o Manaus, principalmente pela falta de ofensividade, mas ainda é um trabalho que vai sendo feito. O PK é um jogador que estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, tem muita qualidade para estar disputando a Série B do Brasileirão, então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma em relação ao trabalho dele. Acho que vai dar certo no Paysandu sim, e acho que essa posição de lateral esquerdo é dele. O Brian Borges não, o Brian Borges é inquestionável na posição, ele vem conquistando essa titularidade de forma absoluta na equipe do Paysandu. No miolo de zaga a gente tem o Luca ali cobrindo o Luan Freitas, o Luca que mostrou segurança nos 2 jogos em que atuou, ele acabou ganhando essa posição, inicialmente com o Márcio Fernandes, era o Yarley quem assumia essa titularidade na ausência do Luan Freitas, o Luca acaba assumindo para si a posição. No meio a gente deve ter pela primeira vez o Paysandu com 2 meio-campistas um pouco mais ofensivos, né? O Pedro Del Valle e o Matheus Vargas um pouco mais ali à frente. E é essa mudança de posicionamento que a gente espera ver, porque antes o Paysandu jogava meio que com 2 volantes ali um pouco mais recuados, ajudando no sistema defensivo, e apenas um meio-campista um pouco mais à frente. E é essa mudança, essa transição de jeito de jogar ali nesse meio de campo que é a expectativa para a mudança. Porque é o meio de campo que não está encaixando direito no Paysandu. É o meio de campo que não está conseguindo fazer a transição de jogadas, e é isso que está preocupando um pouco a equipe bicolor nesse momento de campeonato. Então, essa alteração e provavelmente essa chegada do Pedro Del Valle como titular, junto com o Matheus Vargas um pouco mais à frente e o Leandro Vilela sendo a contenção ali atrás, isso pode ser muito eficaz para o Paysandu conseguir os objetivos que precisa, tanto melhorar no Parazão quanto na própria Copa Verde. E no ataque, o trio de ataque já está consolidado. O Benjamin Borasi tinha acabado perdendo a titularidade com o Luizinho, mas não deve ficar de fora desse elenco não, até porque o próprio Paysandu, quando mantém o Borasi para essa temporada, já foi muito pedido pela torcida. Inclusive há um pedido para que se renove, né, a continuidade do Borasi no Paysandu, que tem um contrato ali até o meio da temporada. Então deve ser titular, o Borasi deve ser titular. E aí, ajustando as peças, tem tudo para dar certo. Eu vou palpitar aqui numa vitória do Paysandu pelo placar de 2-0. Eu acho que num gramado como o Mangueirão e na necessidade que o Paysandu precisa, eu vou palpitar um 2-0 para o Paysandu nesse jogo contra a equipe do Independente de Tucuruí, e acredito que vai ser o momento de virada de chave do Paysandu, não só no Campeonato Paraense, como na temporada de um modo geral. E é claro que eu quero o teu like, deixa o like, não esquece de deixar o like, e não esquece de comentar aí também qual o teu palpite para esse confronto pelo Campeonato Paraense. É isso, galera. Tamo junto e até a próxima.